nasceu em 2003. Inicialmente era uma ideia entre amigos, era eu, o Sérgio Vilaça, o Denis Leroy. A gente queria exibir filmes que dificilmente a gente teria acesso, de pessoas que a gente achava muito interessante. Por exemplo, Alan Sieber foi um dos primeiros caras que a gente exibiu os filmes dele aqui em Belo Horizonte, desde a primeira edição. E as primeiras edições aconteceram no Museu Histórico Abílio Barreto. Para nossa surpresa, apareceu um público convicto, adepto de desenho animado, que a gente nem sabia que existia, e criou um certo buchicho e tal. A mostra nasceu em 2003, como eu já disse, dentro como uma mostra paralela à terceira mostra Curta Minas. Coincidentemente, a terceira mostra, a mostra Curta Minas morreu aí, e o Múmia, que nasceu aí como uma mostra paralela, hoje está comemorando 16 edições agora em 2018. Quando eu falo em festival de animação no Brasil, eu lembro do Múmia. A gente tem outro festival de cinema de animação no Brasil, que vamos dizer é maior, mais antigo, mais privilegia mais uma animação mais mainstream, mais profissional, e a gente, desde o início, a gente quis criar um festival ou uma mostra que não teria seleção, porque a gente entende que essa coisa da seleção é uma coisa muito ambígua, muito rançorosa e muito específica nos festivais de animação, nos festivais de cinema do Brasil de uma forma geral. Se elege poucos filmes e esses filmes rodam incessantemente festivais o ano inteiro, incensando esses mesmos filmes. Então o Múmia foi criado para criar essa barreira entre público e o curador e tal, essa palavra curador. Engraçado porque, concomitantemente, como nasceu o Múmia, eu também sou realizador de animação. Talvez uma coisa não pode estar assim, separada completamente uma coisa da outra. Está tudo muito junto, assim. Aí eu comecei a fazer filmes de animação em 2001, meu primeiro curso é 2001. Homens estranhos e as mulheres que os evitam. Começaram a ter uma certa repercussão, mas aqui em Minas eles não passavam. Então o Múmia foi também, desse momento da criação, um espaço onde a gente podia exibir os nossos próprios filmes. Hoje a gente não faz isso, a gente não precisa mais exibir os nossos próprios filmes, mas o festival ainda continua com essa filosofia de ser um festival aberto. Quem faz a curadoria é o público, que ele que vai falar o que é bom, o que é ruim, embora a gente tenha um júri especializado que escolhe os melhores filmes. Mas essa coisa da curadoria talvez é uma coisa original, sei lá, essa palavra tão gasta, nova, original, mas é uma veia que a gente acredita que algum dia a gente ainda vai escrever sobre isso, a anticuradoria, o que a anticuradoria pode ser muito mais útil do que uma curadoria muito pensada, muito dirigida, muito focada e, consequentemente, muito afunilada. Uma experiência ótima que eu posso falar foi ser júri e também estar na competição principal internacional do Festival de Tampere, na Finlândia, em 2009. Foi uma experiência sensacional. E até a Finlândia, eles têm uma festa tradicional que é uma festa na sauna, e aí todo mundo fica pelado na sauna, comendo, bebendo e mergulhando no lago gelado. Na verdade, eles separam os homens das mulheres. Então, as mulheres entram e depois
sai, depois entra os homens e tal. E eu, como bom mineiro, fiquei super constrangido, fiquei pensando, não vou, não vou. Falei, já tô aqui, vou. Fui. Aí chegando lá, não entro, tiro a roupa, fico pelado. Fiquei pelado. Mas na verdade a ansiedade foi tão grande que tinha um velho do meu lado, um cara do Vietnã. A gente conversou, ele sem falar uma palavra em inglês, nem em português, só falando Vietnã e eu em português e tal. A gente conversou ali, se entendemos. Era um senhor, no dia no café da manhã a gente até trocou DVD e tal. Mas foi uma experiência sensacional, entendeu? Tipo assim, cara, uma sauna na Finlândia, uma experiência sensacional, assim, e mergulhar no lago gelado e tal, e essa experiência de ficar nu, a gente que é mineiro, é muito retraído e tal, fica pelado no meio dos outros, foi uma experiência muito interessante. Eu posso descrever outras experiências interessantes também, como já fui 2 vezes para a Colômbia, todas as 2 vezes foram sensacionais. O que se fala da Colômbia é tudo verdade, é muito parecido com a gente, é sensacional a Colômbia, mas as piores que eu já tive, eu estava doido para me estender até Nova York, conhecer Nova York e tal. E uma amiga do Brasil indicou um amigo dela, falou, esse amigo meu mora super bem, numa casona e tal, tem um negócio no centro de Manhattan, Casa do Brasil, blá, e marca com ele. Aí marquei tudo por e-mail, na hora que eu cheguei lá, nossa, eu cheguei em Nova York, estava com 53 graus. Aí eu cheguei lá todo suado, na hora que eu cheguei lá o cara falou assim, cara, você tem outra camisa? Troca outra camisa aí. Tipo assim, eu estava suado, estava muito suado. E aí, a gente ia fazer umas exibições lá nessa Casa do Brasil. Muito calor, aí tinha uma mulher assim do interior, assim, lançando um livro de poesia, ela comprou umas uvas, frutas e negócio. E a gente, só que assim, não tinha telão, não tinha projetor, né? Não tinha nada. Aí, assim, improvisaram, arrumaram um computador e tal, e a gente lá assistindo. E aí chegou um judeu ortodoxo no meio da sessão, aí acabou a sessão, assim, entendeu? Tipo, foi péssimo, assim. Aí eu fui dormir na casa do cara morava super longe, aí cheguei na casa do cara assim, de madrugada, aí o cara dormia na sala, aí eu dormi no sofá, cara, tipo assim, foi uma experiência horrível, assim, uma experiência de Nova York péssima. E no outro dia eu só queria ir embora de Nova York e tal. Ainda bem que eu fui o MoMA e me salvou o MoMA de não querer ir embora tão rápido naquela cidade. Existe um público específico que frequenta o festival de animação. A animação é uma arte que as pessoas têm muito preconceito, a maioria das pessoas. Grande maioria. E isso desde os cinéfilos, críticos, público em geral, pessoas que vão ao cinema, todas essas pessoas têm um certo preconceito com o cinema, então não existe um público de animação. Eu fico pensando que empresa poderia apoiar, já que todas as empresas de uma certa forma ou de outra estão envolvidas com corrupção. Eu fico pensando assim, até quando eu aguentar, eu não vou receber patrocínio de nenhuma mineradora, dessas mineradoras filha da puta que destrói a natureza, rouba nossos recursos naturais e deixa essa destruição toda que está aí. Então, a cada dia eu acho que não existem empresas. Eu acredito a cada dia, embora também é uma coisa difícil, mas do financiamento coletivo, de pessoas se unirem por um ideal, pessoas bem-sucedidas, pessoas que não fazem, que o dinheiro não fazem tanta diferença na vida deles, que podem doar um pouco daquilo que se tem abundantemente a favor de uma causa. Eu acho que esse é o caminho para o futuro, embora é um caminho difícil, é um caminho que os brasileiros não sabem lidar com isso, é uma coisa ainda nova, eu acredito que ainda é uma coisa que está sendo construída. Então, assim, eu não vejo nenhuma empresa 100% idônea que possa doar. São todas filhos da puta e fora empresa, todos os governos também, né? De uma certa forma, de outra, estão envolvidas em corrupção e tal. É uma sinuca de 2 bicos, assim.
Por um lado, eu acho que o governo tem que apoiar, mas por outro lado também, a que preço que os artistas se submetem às suas obras também para ter as suas obras prontas, é uma coisa muito questionável e muito discutível. Hoje eu posso falar que eu tenho esse lugar da fala do financiamento coletivo, porque é o segundo financiamento coletivo que eu faço. O primeiro financiamento coletivo foi muito difícil, a gente estava sem como viabilizar a 14ª edição, tivemos a ideia de fazer o financiamento coletivo, muito difícil. Você se torna um flanelinha da cultura, é pedindo dinheiro aqui, pedir dinheiro ali, pedir dinheiro o tempo todo. É pedindo dinheiro aos seus 5.000 amigos do Facebook, sendo que 3.000 você nem tem a mínima ideia de quem que é. E talvez nesses 3.000 você tenha alguma surpresa de 10, falar que é ótimo, vou fazer. Mas no meio desses 3.000, 10 vão falar, entendeu? Então é uma coisa super difícil também, porque é uma coisa assim, você está pedindo, as pessoas ainda não têm essa filosofia de doar, de estar viabilizando, embora projetos maravilhosos já foram feitos, viabilizados através da lei de incentivo. As pessoas que já doam, já colaboram, elas já têm esse espírito, já doou uma vez, já ganhou uma recompensa, então doam sempre. Tem pessoas que doam sempre. Mas tem muitas pessoas que são bem-sucedidas, que você sabe que assim, R$10 não vai fazer a mínima diferença para elas. E as pessoas não doam nenhum centavo. Então é uma coisa assim, um pouco triste ver isso, assim, o tanto que as pessoas são solidárias e o que isso diz de cada ser humano. Porque o mais difícil é pedir. O dar é fácil, entendeu? Agora, difícil estar ali pedindo toda hora, é super difícil fazer isso. O festival mais importante que eu acho no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, é o Festival de Berlim, que é uma grande vitrine, é um festival imenso, é um festival focado em quem faz filme. Ele tem o seu glamour, mas ele também é um festival que ele sabe reconhecer o valor de quem está atrás dos filmes, apesar ou por cima de todos esse glamour. Então é um festival muito interessante porque reúne o mundo inteiro ali, são pessoas que pensam o cinema. Esse é o festival mais importante do mundo. O segundo, específico de animação, é o Festival de Annecy, na França, que no ano de 2017 eu pude estar presente, porque o meu curta, o Vênus, foi uma fadinha lésbica, estava na competição principal. Era um festival que eu sempre tive curiosidade de ir. Eu já tinha sido selecionado em 2009 com Terra, mas não fui. E esse ano eu fui e fiquei completamente perdido. O festival é tão grande que eu fiquei completamente perdido, assim, a cidade completamente paradisíaca. Foi muito interessante, foi uma experiência, espero voltar outras vezes para poder aproveitar o festival em si. Porque era tanto estímulo, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eu me senti perdido. Ela era gorda e linda. Tinha pezinhos redondos. A cona era peluda, igual a mão de um homem. Alegrinha e vivaz feito andorinha. Às tardes vestia-se como um rapaz para enganar mocinhas. Chamavam-lhe Filó, a lésbica fadinha. Os que fazem churrasco na casa das namoradas aos domingos não ficam amarrotados de madrugada, transam aos 16. Nunca tiveram conflitos em família, não ficam bêbados com facilidade. Sempre foram bons em matemática, física, química, biologia e português. Preocupam-se em fazer a barba e manter o corte de cabelo. Conseguem falar em público sem titubear. Permanecem no mesmo emprego por mais de 3 anos. Têm amantes sem que ninguém perceba. São bons de garfo, são bons de cama. São bons companheiros, filhos, maridos.